Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma teoria. Assim, vamos falar também sobre a ciência como saber operativo. E é isso. Vamos lá? O que é um discurso teórico ou uma teoria? Entre os gregos havia uma tradição de cada cidade enviar um observador às festas religiosas das outras cidades. Esse observador não participava dessas festas, não interferia nelas, apenas as contemplava para depois relatar a ocorrência e o significado da sabedoria religiosa que nela se manifestava. Esse observador, em língua grega, era chamado de theoros. De onde deriva a palavra teoria? Teoria significa o resultado de uma contemplação, ou seja, de uma observação em que o observador não interfere na coisa observada. Para o senso comum grego, a natureza existia independentemente e autonomamente, e assim como o theoros faziam por ocasião das festas religiosas, também os que queriam conhecer a natureza deviam apenas contemplá-la. E o discurso contemplativo passou desde então, a ser chamado de teoria. Essa primeira fase do conceito de teoria diz respeito ao nascimento da filosofia, e não ainda ao nascimento da ciência. Assim, a filosofia nasce na Grécia no século V a.C., enquanto a ciência só virá a nascer na Europa, entre os séculos XVI e XVII, após a invenção de instrumentos de observação mais poderosos, que ampliavam o alcance dos órgãos dos sentidos e permitiam não só uma contemplação, uma visão mais aprofundada da realidade, mas uma intervenção sobre ela mesma, uma visão mais aprofundada da natureza, mas uma intervenção maior sobre ela. Então a filosofia constitui, pois, no seu nascimento a explicitação conceitual do senso comum grego e o ponto de partida do embrião da ciência moderna. A grande diferença entre as duas, a filosofia grega e a ciência moderna, é que a primeira buscava um saber contemplativo, ao passo que a segunda buscava um saber operativo. Então a primeira queria contemplar, só observar e ver como funcionava e assim tentar descrevê-lo. E a segunda queria conhecer para operar, para atuar sobre a natureza. Vejamos como se processa essa mudança de enfoque. Em primeiro lugar, a ciência moderna escolhe a matemática como a sua linguagem. Busca descrever a natureza em caracteres matemáticos e geométricos, a linguagem das suas representações. Em segundo lugar, as representações científicas passam a ser consideradas como devendo ser exclusivamente quantitativas, transformar a natureza em números, em quantidade. Em terceiro lugar, a experiência corpórea ou a experiência sensível passa a ser valorizada como principal recurso de justificação da certeza objetiva, ou seja, o conhecimento que vem, o que justifica agora, o que dá ênfase, o que de alguma maneira dá validade ao conhecimento é se ele vem dos sentidos, da visão, audição, tato, paladar, olfato. A única aceita pela ciência. Essas três cláusulas se resumem na seguinte tese. Com a ciência moderna, o conhecimento do mundo constitui um saber operativo ao invés de um saber contemplativo. Vamos analisar palavras para poder discutir a tese que as resume. A filosofia grega começa com a separação entre o céu e a terra. A terra contempla o céu, assim como os theoros contemplavam as cerimônias sagradas de seus vizinhos. A posição do contemplador, ou do filósofo, do teórico, no sentido grego original, não é de submissão à realidade da coisa contemplada, mas de apropriação de um saber celeste, com o qual deveria governar o mundo humano. Já a ciência moderna unifica o céu e a terra, considerando ambos como parte de um mesmo universo, submetido às mesmas leis. Esse universo, que inclui o céu e a terra, deve ser entendido como um livro escrito em caracteres matemáticos. Para ler esses caracteres matemáticos em que está escrito o universo, o estudioso não deve apenas contemplá-lo com os olhos. O que a ciência moderna quer é dominar o mundo, tê-lo nas mãos, manipular o curso dos acontecimentos. Sabemos pelo estudo de história que essa valorização das mãos está ligada ao surgimento da economia capitalista. Tanto a ciência moderna quanto a produção capitalista dignificam o trabalho com as mãos, o trabalho manual. O trabalho que era desconsiderado ou digno de escravos e servos na Antiguidade e na Idade Média, enquanto aquele que era o abastado vivia da vida contemplativa, Então eles viviam do negócio, o trabalhador vivia do negócio e o filósofo, o nobre, o rico vivia do ócio, ou seja, do tempo livre, mas um ócio criativo. Nesse tempo livre ele criava, elaborava suas teorias e depois a modernidade vai fazer a sua ciência ali, as suas observações, tentando operar sobre o mundo. Sendo que da ciência moderna resultam um saber operativo e técnicas de manipulação da natureza, enquanto da produção capitalista resultam operários, trabalhadores manuais expropriados dos meios de produção e produtos manufaturados.
O saber operativo é, portanto, aquele tipo de conhecimento do mundo voltado para a manipulação do mundo, né? E para a modificação técnica da ordem natural dos seus acontecimentos. Diferentemente da magia, a técnica é um modo de dominação da natureza por meio de controle dos seus mecanismos causais, das relações de causa e efeito, enquanto a magia tenta, de forma sobrenatural, mudar o curso da natureza. Ali você atua por causa e efeito, né? Essa causa e esse efeito, então vamos tentar manipular isso aqui. Isto é, das leis que regulam a manifestação das forças naturais. Para isso foi preciso fazer uma seleção entre as representações possíveis do mundo, para considerar apenas as representações matematizáveis. Surge então a matemática com a linguagem das representações científicas, como uma forma de linguagem conceitual mais plenamente analítica. Neste sentido, a linguagem matemática é oposta à linguagem poética, onde cada expressão possui, ao mesmo tempo, múltiplos sentidos. Então, na poesia, a linguagem, a palavra tem múltiplos sentidos, enquanto a linguagem matemática ela tenta ser mais objetiva, né, não subjetiva, operando de forma lógica e matemática sobre o mundo. A linguagem matemática, como sabemos, é a linguagem das relações quantificáveis entre grandezas, e cada uma de suas expressões possui um, e apenas um sentido. Para traduzir o mundo em linguagem matemática, um meio matemático. E só se pode medir aqueles aspectos da realidade que são quantificáveis, como, por exemplo, o comprimento, largura, peso. Aqueles outros aspectos chamados de qualitativos, como cores, cheiros, gostos, sensações em geral, por pertencerem à esfera privada de cada indivíduo, à subjetividade, né, muito dificilmente podem ser atribuídos univocamente à realidade do mundo exterior. Os aspectos quantitativos, ao contrário, podem ser medidos, isso é, comparados com um padrão publicamente convencionado, por exemplo, 1 metro, 1 quilograma. Nesse caso, torna-se necessária uma experiência corpórea, uma experiência sensível com os objetos, para poder medi-los descrevendo-os matematicamente. É nesse sentido que passa a ser entendida a atitude de observação. Entre os gregos, observar era olhar sem interferir. Entre os modernos, a partir do século XVI e XVII, observar é medir, o que significa interferir corporalmente, experimentalmente, diretamente ou por meio dos instrumentos que ampliam o alcance dos sentidos do corpo. Para ampliar o sentido da visão, por exemplo, foi inventado o telescópio, e depois o microscópio. Para ampliar o sentido da audição, inventou-se o amplificador de áudio e assim por diante. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna. Isaac Newton, aquele que sistematiza e apresenta a nova forma de conhecimento como uma maneira nova e autônoma de interpretar o mundo. As bases para essa nova interpretação do mundo já haviam sido lançadas por Nicolau Copérnico e por Kepler. Tanto que Newton declara que só conseguiu chegar onde chegou por ter caminhado ou subido em ombros de gigantes, como Kepler, Copérnico e Galileu. As contribuições de cada um desses grandes homens merecem um estudo à parte, tal a sua riqueza. Então, essa é um pouco do que é uma teoria e a ciência como saber operativo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse nosso vídeo, ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer aos inscritos do nosso canal, já são mais de 310. Agradecer também aqueles que eu ultrapasso aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixem sua visualização, deixem o seu like ou seu dislike ou o seu comentário. E aqueles que também compartilhem os nossos vídeos no nosso canal, seja nessa plataforma aqui no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.